Olá, olá, para quem ainda não me conhece, meu nome é Guilherme, seja bem-vindo ou mal-vindo a mais um vídeo no canal Conversando com o Sincerão. E hoje eu tô aqui para falar com vocês, na verdade para fazer uma pergunta diretamente ao senhor em questão, ou diretamente às pessoas que o apoiam, que o idolatram, para falar sobre o senhor Divaldo Franco. E eu tenho um pequeno questionamento para ele. Para quem ainda não viu, eu vou tentar deixar o link aqui na descrição do vídeo. Esse senhor, que é muito conhecido, tem um nome muito renomado, é muito idolatrado, muito bem visto como exemplo, como vocês quiserem chamar no meio espírita, como sendo uma pessoa de alta classe espiritual, por assim dizer, um ser muito elevado espiritualmente, um ser com muita moral para falar. Enfim, para quem ainda não teve conhecimento, acredito que seja bem difícil mesmo, porque todos tiveram acesso a esse vídeo, todos têm acesso a tudo que esse homem faz. E ele fez um vídeo muito inflamado, falando sobre ideologia de gênero. Eles querem chamar de ideologia de gênero, não querem entender a questão, ou não pesquisam, não procuram saber. No próprio vídeo ficou bem claro, bem específico, que esse senhor nem sabia a que se referia de fato. Ele não sabe, aparentemente, a diferença de ideologia para identidade, não sabe a diferença de sexo para gênero, enfim. Não é sobre essa questão que eu quero falar hoje. Eu quero fazer uma pergunta para vocês espíritas, ou até mesmo para o senhor Divaldo Franco. Como que fica em relação à opinião dele em relação ao senhor juiz excelentíssimo, dono da República de Curitiba, seja lá como ele falou. Depois eu vou deixar o link aqui na descrição. Eu quero saber como que fica a opinião dele ainda em relação a isso. Em relação a tudo que vem sendo descoberto sobre esse senhor, eu quero saber sinceramente se a opinião dele permanece sendo a mesma, se ele mudou de opinião. Antes de tudo, eu quero saber que se realmente for comprovado, como já está sendo comprovado, o caráter, os feitos desse senhor, do senhor Moro, eu quero saber como que fica a opinião do senhor Divaldo. Eu quero saber onde estavam as entidades superiores, os mentores amigos que dizem que estão sempre o cercando, sempre o auxiliando, sempre de alguma forma intuindo. Eu quero saber aonde que estavam esses espíritos superiores no momento de intuí-lo sobre a verdade. Porque vocês podem dizer agora vocês podem vir a dizer que todo ser humano é falho. Porque anteriormente, quando você falava qualquer questão sobre o senhor Divaldo, você automaticamente estava errado, você não tinha moral, você não tinha condições de falar sobre um ser de tão elevada hierarquia no meio espírita, de tão elevada alma, praticamente uma divindade, muitos o tratam. E agora? Agora ele é só mais... Eu preciso que vocês decidam. Ou ele é mais um ser humano, como outro qualquer, falho como todos nós, ou ele é um ser de altíssima superioridade espiritual. As duas coisas não dá. Eu trouxe esse questionamento aqui para vocês porque em nenhum momento, até o momento, não vi ninguém questionando sobre isso. Eu não vi ninguém questionando como que fica a opinião dele agora. Onde estavam os mentores espirituais que não intuíram de maneira benéfica e positiva, de maneira verdadeira anteriormente. E também não sei onde que fica a questão do... Poxa, se ele era tão elevado espiritualmente, se ele tinha conhecimento de tanta coisa, se a palavra dele era imbatível, ninguém poderia questionar, onde que fica agora essa situação? Mesmo que ele seja uma pessoa falha, mesmo que vocês venham a dizer que ele é uma pessoa falha como todos nós, onde ficam os espíritos superiores que faziam com que todos levassem a palavra desse senhor a sério, porque ele era intuído por esses mesmos espíritos? Onde que fica a opinião, onde fica a veracidade das informações que ele passa agora? E mais do que tudo isso, eu quero saber onde que fica o conhecimento, a moral,
a superioridade, o conhecimento espiritual que ele tem para falar sobre ideologia. Até esqueci a palavra porque eu estou acostumado com identidade de gênero. Onde que fica a ideologia de gênero? Onde que fica o conhecimento dele em relação a isso? Porque todos disseram que ele falou aquilo mediante o conhecimento espiritual, que ele estava sendo intuído e que aquela era a verdade total dos fatos. Como que fica a situação agora? E mais do que isso, como que nós vamos ter certeza? Nós não, né? Porque eu já, desde o início, muito antes, quando eu ainda era do meio espírita, eu ainda duvidava muito dessa divindade que ele possuía. Eu quero saber como que fica a questão de as pessoas acreditarem no que ele falou sobre a questão de gênero. Será mesmo que ele tem razão? Será mesmo que as nossas crianças estão sendo induzidas? Porque, para quem não sabe, eu fui uma criança, claro, né? E hoje eu sou uma pessoa que se considera que sou não binário. Desde que eu me entendo por gente, eu não me entendi justamente pela questão de não saber qual caixinha me enquadrava, caixinha masculina, caixinha feminina, caixinha azul, caixinha rosa. Então, para quem ainda defende que ele está querendo dizer que as crianças não devem ser induzidas, entendo de uma vez por todas. Isso já nasce com a criança. O fato de que a criança não tenha esse conhecimento na sua primeira infância, na sua primeira idade, que a criança não tenha contato direto com isso durante a sua infância mesmo, vai fazer com que ela cresça uma criança que não se conhece, uma criança insegura. E mais do que isso, uma criança que não aceita o diferente. Porque a nova desculpa agora é de que ninguém sabe como explicar nada para as crianças. Desculpa, com a violência que está havendo no mundo, com padrasto estuprando enteada, padrasto estuprando enteado. Estou falando de crimes cometidos dentro da família tradicional brasileira, família tradicional mundial, que tanto os evangélicos quanto os espíritas pregam, os católicos. Onde que fica essa questão? Como que a criança, então, como que vocês vão explicar isso para essas crianças? E mais do que tudo, se isso tudo sempre aconteceu no nosso mundo, guerras cometidas em nome de Deus, violência dentro da própria família, como que vocês vão fazer então para explicar isso para as crianças? Por que é tão difícil explicar a diferença de gênero e não é difícil explicar para uma criança a violência que ocorre no mundo normativo, no mundinho de vocês? Então, são esses os questionamentos que eu quero fazer. Eu quero saber agora o que o senhor Divaldo tem a falar, se ele ainda permanece com a mesma opinião, se ele quer se retratar, porque se ele induziu tantas pessoas que pelo menos eu acredito que não pensavam dessa maneira, mas que são Marias vão para as outras, que mudam seu pensamento porque um ser de hierarquia espiritual superior falou algo. Queria saber se ele não tem um posicionamento para falar para essas pessoas, para de repente essas pessoas reverem essa opinião, não que seja importante, porque rever ou não vai impedir que as coisas se encaminhem para o meio que estão indo. O mundo vai seguir o seu curso querendo as pessoas ou não, porque assim são as coisas. Ou as pessoas passam a se conformar com isso, passam a entender, na verdade, não se conformar porque ninguém é obrigado a se conformar, mas passam a entender as diferenças que existem no mundo e sempre vão existir, ou então não sei para que caminho isso vai levar. Esse é o meu questionamento. Eu queria que, se tiver algum espírita vendo esse vídeo, se sentir confortável em falar da forma como vê, como entender, ou se achar que de alguma maneira eu estou equivocado, mas eu revi esse vídeo várias vezes e quase toda pessoa do meio LGBT entendeu da mesma forma que eu. Então deixa aí nos comentários, deixe seu curtir se você achar válido, deixe descurtir se você não tiver gostado do vídeo, compartilhe com quem achar conveniente e deixe aí seus comentários para sugestão de um próximo vídeo. Beijão, por enquanto é só, valeu, fui!